Olá pessoal, tudo bem com vocês, né? Vamos dar início à nossa primeira aula do curso básico de Libras, certo? O nosso módulo 1. O nosso módulo 1 é composto de 5 aulas, certo? Nossa primeira aula terá como tema o que você precisa saber para começar. Isso mesmo. E a aula de hoje, né? Teremos alguns assuntos importantes para começar a aprender Libras, tá certo? O que é Libras? Vamos começar por aqui, tá certo? Bom, a FENES, Federação Nacional de Educação e Integração para Surdos, ela define a Libras como uma língua materna dos surdos brasileiros, né? E essa língua, ela pode ser aprendida por qualquer pessoa que deseje ingressar nessa comunidade surda. A Libras, assim como o português, ela tem sua estrutura própria, certo? Sua gramática própria e ela tem suas variações de acordo com as regiões também. Por exemplo, algumas palavras eles usam lá, a gente não usa aqui. E é isso, variação também existe para Libras. Existem várias línguas de sinais, certo? Cada país tem sua língua de sinal, certo? Por exemplo, a língua de sinais americana, a língua de sinais inglesa, a língua de sinais francesa e por aí vai. Cada país com sua língua, com seus sinais diferenciados. Como eu falei, a Libras ela tem sua estrutura própria, sua própria gramática. E hoje a gente vai ver os parâmetros. O que são os parâmetros? Os parâmetros são como a língua. Temos 7 parâmetros primários. Quais são eles? Primeiro parâmetro, configuração de mão, certo? O que é configuração de mão? Configuração de mão é o jeito que você utiliza a mão para realizar o sinal, tá certo? O formato da mão, como vai ficar os dedos, ok? Na Libras, existem 46 configurações de mão, ok? Nosso segundo parâmetro é o ponto de articulação. O que significa o ponto de articulação? É o espaço em frente ao corpo ou até mesmo no corpo que a gente utiliza para estar realizando o sinal. E ele pode ser no espaço neutro, fora do nosso corpo, ou até mesmo no nosso corpo, com cabeça, ombros, braço, cintura, certo? Esse é o ponto de articulação. Terceiro parâmetro é o movimento e a direção que o sinal é executado. Por exemplo, para cima, para baixo, curvas, retas, círculos, certo? Esse é o movimento. Qual o movimento que a gente precisa fazer para que esse sinal venha a ser executado? Lembrando, movimentos circulares, movimentos retos, movimentos curvados, ok? Nosso quarto parâmetro chama-se disposição das mãos. O que é a disposição das mãos? A disposição das mãos é se você vai utilizar a sua mão dominante, direita ou esquerda, ou ambas as mãos para o mesmo sinal. Por exemplo, o sinal de vigiar, né? Minha mão dominante, a mão direita faz o V e a mão esquerda, a mão não dominante, serve como ponto de articulação para o sinal. Nosso quinto parâmetro é a orientação das palmas das mãos. Quer dizer o quê? Para onde a palma da mão está orientada na hora que eu faço o sinal? Por exemplo, o sinal de vigiar, minha palma da mão está voltada para frente do meu corpo, certo? Pode ser voltada para frente, para o meu corpo, para a esquerda, para a direita, para cima
ou para baixo. Nosso sexto parâmetro chama-se região de contato, que é o local, a região do meu corpo ou fora do meu corpo que eu preciso ter o contato para fazer o sinal. Por exemplo, seguindo o mesmo sinal de vigiar, eu tenho que tocar qual parte da minha mão? Essa parte aqui de baixo, a região de baixo da minha mão, nessa região da mão, tá certo? Então, é isso, região de contato. E nosso sétimo parâmetro, que eu considero um dos mais importantes para você se tornar um intérprete de Libras, fluente em Libras, é as expressões faciais. As expressões faciais, elas precisam ser utilizadas corretamente e nos sinais corretamente e com intensidade para que o surdo visualize, para que o surdo entenda o que você está falando, né, de maneira correta. Por exemplo, a expressão facial, ela dá sentido ao sinal. Por exemplo, no sinal de triste, esse é o sinal de triste. Se eu fizer o sinal de triste sorrindo, eu vou estar dando sentido a esse sinal? Não. Então, as expressões faciais foram criadas para dar sentido ao sinal. Quando eu faço o sinal de triste, eu preciso fazer uma expressão facial de tristeza, para que eu demonstre ao surdo o sentido daquele sinal, ok? Então, sinal de triste, expressão também de triste. Por exemplo, triste. Assim também como o sinal de feliz. Eu não posso fazer o sinal de feliz estando com expressão triste. Não vou dar sentido ao sinal. Eu preciso fazer o sinal de feliz com uma expressão de felicidade. Como ficaria esse sinal? Feliz. Ok? Nosso segundo conteúdo da aula de hoje é: quem são os surdos e quem são os ouvintes? Os surdos são aquelas pessoas que não ouvem, elas não têm audição, certo? Mas também existe outra nomenclatura, que é deficiente auditivo, que são aquelas pessoas que não ouvem, porém são oralizadas, elas conseguem reproduzir sons. E quem são os ouvintes? Os ouvintes é considerado toda aquela pessoa que não é surda, ou seja, eu sou ouvinte, vocês são ouvintes. Agora vamos falar um pouco de cultura surda. O que seria cultura surda? Quando a gente ouve a palavra cultura, vem vários significados na nossa mente, vários tipos de cultura. A cultura surda, ela seria uma maneira que o surdo tem de se inserir na sociedade. Os surdos eles procuram evoluir. A cultura surda, ela precisa ser liberta de preconceitos, né? E é isso que vocês estão fazendo, vocês estão liberando o preconceito de vocês. E é isso que vocês estão fazendo, vocês estão deixando o preconceito de lado e estão entrando na comunidade surda, certo? Na cultura surda, vocês vão fazer parte, vocês vão conhecer o que é essa cultura surda. A Libras, ela é uma linguagem visoespacial, ou seja, ela precisa do espaço e da visualização para que a comunicação seja efetuada. Mesmo ela tendo essa característica visoespacial, ela também tem um sistema de tradução em Libras. O que seria esse sistema de tradução em Libras? Seria a modalidade de traduzir da Libras para a língua portuguesa escrita, certo? Existem 3 pontos importantes que eu preciso passar para vocês. O primeiro ponto é a letra maiúscula, certo? Os sinais que eu vou traduzir para a língua portuguesa escrita, eles precisam ser escritos com letra maiúscula, certo? Como no exemplo. O segundo ponto é a datilologia.
O que é isso? Datilologia. É o alfabeto manual em Libras, certo? E para que é utilizado? É utilizado para aquelas palavras que não existem sinais, certo? E também para nome pessoal. Por exemplo, quando eu vou dizer meu nome para o surdo, eu preciso fazer a datilologia, ou seja, falar letra por letra em sinais. Por exemplo, meu nome Ana ficaria o A, o N e o A. Então, isso é a datilologia, como aqui no exemplo. Para escrever a datilologia para a forma de português escrito, eu preciso separar letra por letra com o hífen, certo? Como no exemplo. O terceiro ponto é a marca de gênero. E o que significa essa marca de gênero? Quando eu vou escrever a palavra no feminino ou no masculino, na forma da Libras para o português, eu preciso colocar o sinal de arroba, certo? Por exemplo, na palavra ele, do gênero masculino, eu preciso trocar a última letra E pelo sinal de arroba. Assim também como na palavra amigo, amiga, certo? A última letra que identifica o gênero, eu também vou precisar trocar pelo arroba, como no exemplo. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo para fazer suas anotações, certo? E como a atividade de hoje, eu vou deixar para vocês uma coisinha bem simples. Vocês vão gravar um videozinho bem rápido para mim, certo? Se apresentando, falando o nome de vocês, falando o que vocês esperam do curso e falando o que vocês acharam dessa aula de hoje, certo? Espero a contribuição de vocês lá no grupo. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Abraço!